Em 22 de outubro de 1975, uma onda soviética não tripulada realizou um pouso suave em Vênus e transmitiu a primeira imagem de outro planeta e sua superfície de volta para a Terra. Pedras arredondadas estavam espalhadas por todo o local de pouso, como pode ser visto nas fotos. Além disso, a espaçonave transmitiu informações sobre o mais próximo de nossos vizinhos planetários, dados sobre sua atmosfera, solo e nuvens. O comunicado oficial divulgado pela agência de notícias soviéticas afirmou que o veículo de exploração operou por 53 minutos na superfície de Vênus, após 4 meses e meio de viagem em um percurso de 186 milhões de milhas. O que as sondas soviéticas descobriram mudaria a exploração espacial para sempre, e Elon Musk acaba de colocar mais uma interrogação nesse mistério. Em seu Twitter, Musk divulgou uma foto inédita da supermissão soviética para a exploração de Vênus na década de 70. Apenas 4 espaçonaves já trouxeram de volta as fotos da superfície de Vênus. O planeta vizinho também não ajuda. Seu calor escaldante e pressão esmagadora acabariam rapidamente com qualquer coisa que tentasse chegar perto. Nossas únicas fotos da superfície de Vênus foram tomadas durante 4 missões da sonda Venera da União Soviética, entre 1975 e 1982. E essa foi a sonda capaz de escanear a superfície em todas as direções para construir fotos panorâmicas de seus arredores. Essas capturas mostram um planeta que pode ter sido anteriormente parecido com a Terra, isso é, antes de experimentar uma mudança climática catastrófica. Acredita-se que Vênus exibia céus amarelos e paisagens sombrias fragmentadas, que ao mesmo tempo pareciam estranhas e familiares. Nunca ficou claro se o sistema automatizado da sonda, conhecida como Venera 9, parou de funcionar depois desse tempo declarado, ou se essas foram as informações que os soviéticos decidiram compartilhar. Mas também não se sabe se os cientistas soviéticos esperavam que, depois de receber transmissões de 2 sondas anteriores por 23 e 50 minutos, suas próximas espaçonaves seriam mais duráveis. Na verdade, especialmente durante o pouso, a foto era tão surpreendentemente clara que foi descrita pela imprensa soviética como surpreendente até para o mais otimista dos cientistas, deixando todos os responsáveis entusiasmados com o pouso suave da terceira espaçonave soviética em Vênus. Venera 7 e 8 chegaram em dezembro de 1970 e julho de 1972, embora funcionaram muito brevemente. A arejada superfície de Vênus é cravejada de montanhas e vulcões que ascendem em direção ao enxofre das nuvens ácidas e tem uma temperatura infernal de quase 465 graus Celsius. A atmosfera está sob pressão barométrica extremamente alta, o que torna o planeta intoleravelmente quente. Ventos rápidos vão varrendo nuvens em um céu amarelo escuro, dando a impressão de estar a 1.500 metros debaixo d'água. Vênus também pode ser uma área de interesse para rovers e outras missões espaciais voltadas para a exploração. Missões são medidas em minutos em vez de meses quando enviamos nossos landers para uma destruição certa. Como resultado das condições hostis e duras, é simples entender por que Vênus, ou mais especificamente seu calor, destrói todo o equipamento. Antes dos soviéticos se concentrarem em Vênus e iniciarem sua exploração, havia poucas coisas disponíveis para se aprender sobre esse planeta. Mas o que foi descoberto em Vênus? Existe vida em Vênus de qualquer forma lá? Que mistérios a União Soviética manteve escondendo sobre o planeta? Vamos investigar. Muitas pessoas pensam em Marte como o irmão mais novo do nosso planeta, devido à sua distância elevada de 34 milhões de milhas da Terra. No entanto, Vênus é muito maior e mais pesada que a Terra, e está localizada a 25 milhas mais perto da Terra, no ponto mais próximo de sua órbita. Enquanto o tamanho do planeta vermelho é aproximadamente metade da Terra, Vênus é quase o mesmo tamanho. Com exceção de uma lua venusiana, parece que em um ponto de seu passado, Vênus e a Terra eram irmãs gêmeas. Mesmo a suposição de que Vênus poderia ter contido água há cerca de 700 milhões de anos foi levantada em um relatório escrito em 2016 pelo cientista da NASA Michael Way e seu grupo. Se este é o caso mesmo, a Terra pode estar atualmente se movendo na mesma direção que Vênus. Apesar disso, ainda existem certas diferenças entre a Terra e Vênus. Essas diferenças foram descobertas principalmente como resultado dos estudos da União Soviética sobre o planeta, já que os Estados Unidos lançaram o Pioneer e as sondas Voyager para mais do final da década de 1970, quando só então puderam pesquisar os planetas exteriores. É normal e apropriado saudá-los como realizadores dessas descobertas interplanetárias históricas, mas as conquistas também podem ser atribuídas aos americanos, graças à placa Pioneer e o disco de ouro da Voyager, ambas descobertas convergindo com a teoria de que algum dia poderíamos ser encontrados por extraterrestres. Além disso, isso faria ser mais fácil para que eles se misturarem com a nossa sociedade. Já os robôs exploradores recebem muita atenção e frequentemente recebem características humanas, assim como os exploradores humanos. Exemplos disso incluem Viking Landers e outra categoria de rovers de oportunidade e curiosidade. Por outro lado, os extravagantes esforços soviéticos de investigação de Vênus foram superados. No final da década de 50, a União Soviética começou a criar muitas sondas para Vênus, e eles construíram e operaram as espaçonaves interplanetárias como parte do programa Venera.
logo no alvorecer da era espacial e pelos quase 30 anos que se sucederam, realizando alguns feitos que ainda são surpreendentes para os padrões de hoje, lá na longínqua década de 1960. A Guerra Fria estava em pleno andamento e a corrida espacial estava em pleno vigor. Os soviéticos estavam ansiosos para obter o maior número possível de primeiros lugares em todas as áreas de voo espacial em comparação ao Zella. Na época, eles podiam transportar cargas mais pesadas e tinham a capacidade de construir e lançar foguetes maiores e mais tripulados. A própria espaçonave não tripulada foi possível graças a esse sofisticado sistema de telemetria e também foguetes de 4 estágios. Esses mesmos foguetes também foram usados pelos soviéticos para lançar missões aos inóspitos planetas interiores. Cada um pesava cerca de 184 libras. Já a versão da Venero, que venceu todos os testes da missão soviética de Vênus, pesava surpreendentes 1.400 libras. A sonda Venero 1 era mais pesada que o primeiro satélite Sputnik 1. Além disso, as Venero contavam com um magnetômetro, contadores Geyser e um microdetectores de meteoritos, um dispositivo que parece ter saído de filme de ficção científica e era estabilizado por uma rotação para manter uma temperatura constante com o equipamento. Como em muitos de seus descendentes, o interior da sonda foi pressurizado para pouco mais de uma atmosfera com gás de nitrogênio. No entanto, a sonda Venero 1 original nunca foi capaz de escapar da órbita da Terra, e a segunda tentativa, que foi lançada em 12 de fevereiro de 1961, não conseguiu alcançar Vênus, mesmo tendo sido construída para passar por Vênus a uma distância de cerca de 62.000 milhas. O Venera 2 era muito idêntico ao Venera 1 e podia registrar dados e transmiti-los de volta à Terra. A sonda completou seu sobrevoo em 27 de fevereiro de 1966, e depois de um vento confuso a mais de 15.000 milhas, ela superaqueceu e nunca mais foi ouvida ou vista. Venera 2 pode ter colapsado antes ou depois de voar pelo planeta distante, mas ninguém tem certeza ainda. Já a Venera 3 a 6 foram as 4 sondas seguintes desenvolvidas pelos soviéticos para mais detalhadamente estudar a atmosfera do nosso vizinho hostil. Essas sondas, que normalmente pesavam mais de 900 quilos ou cerca de 2.000 libras cada, podiam ser equipadas com uma variedade de equipamentos, bem como uma cápsula descartável, conhecida como módulo de descida. O módulo de descida foi fornecido com um conjunto distinto de instrumentação. Essas ferramentas incluem termômetros, um barômetro, um altímetro de radar e analisadores de gás. Mas não todas essas investigações foram frutíferas. Em 1º de março de 1966, Venera 3 colidiu com Vênus, ao invés de pousar lá como planejado, tornando-se a primeira espaçonave a atingir outro planeta na história. Já no curso de sua suave descida, através da densa atmosfera de Vênus, em 18 de outubro de 1967, a Venera 4 coletou dados por mais de 90 minutos. Além disso, descobriu que não havia campo magnético e que as quantidades de dióxido de carbono na atmosfera eram relativamente altas. Calor intenso e pressão do planeta eventualmente fizeram com que a sonda perecesse. As missões Venera 5 e 6, que saltaram de paraquedas na atmosfera de Vênus em 16 e 17 de maio de 1969, tiveram sucesso e enviaram dados por mais de 50 minutos, como era de se esperar. Com a ajuda dessas sondas, a ideia romântica de que Vênus era um paraíso terrestre foi despedaçada, mas foi descrevendo melhor a atmosfera do planeta, sua química e se equipando com armas poderosas, que ela pôde resistir a terríveis circunstâncias da superfície. Logo, um módulo de descida ainda mais ambicioso foi incluído no Venera 7. Esse projeto era encarado como o verdadeiro sucessor do campo das observações espaciais, projetado para operar sem incidentes. E assim foi no começo. Os voos que partiram em 17 de agosto de 1970 tiveram algum sucesso em 15 de dezembro de 1970. O lander conseguiu atingir a superfície, mas somente após seu paraquedas retomar um pouco, fazendo cair mais rápido do que esperado por cerca de 30 minutos, antes de bater na superfície a cerca de 38 milhas por hora. Embora a Venera 7 tenha sido inicialmente uma falha, ele ainda foi capaz de transmitir dados úteis por um curto período de tempo, isso numa temperatura da superfície que o lander mediu em aproximadamente 900 graus Fahrenheit. Seria quase tão quente quanto um forno de lenha para pizzas trabalhando no máximo. Usando dados do sensor de pressão da sonda, que falhou durante as pesquisas de campo, pesquisadores foram capazes de calcular uma pressão de superfície de aproximadamente 92 bar. A pressão é cerca de o mesmo que você sentiria se tivesse a mais de meia milha de velocidade, 900 metros abaixo d'água. Inesperadamente, Venera 8 foi capaz de fornecer alguns insights geoquímicos cruciais para fortalecer a afirmação de que Vênus poderia ser o planeta irmão da Terra. Apesar do fato que não podermos ver a superfície de Vênus do espaço, Venera 8 ainda produziu várias descobertas fascinantes sobre a superfície do planeta. E aqui vão algumas delas. O próprio Venera 8 foi o segundo objeto feito pelo homem a pousar em Vênus, em 27 de março de 1972, tornando-o não apenas o primeiro pouso em outro planeta, mas também o único que foi totalmente bem sucedido. Para medir a atmosfera e a superfície de Vênus, a espaçonave Venera 8 foi lançada em órbita e 118 dias depois atracou com o planeta. As medições da atmosfera de Vênus captadas por Venera 7, que apesar das dificuldades apresentadas, conseguiu seguir com sua aterrissagem, foram capazes de indicar que a atmosfera de lá era de 97 carbonos de óxido,
algo totalmente confirmado pela Venera 8. A temperatura da superfície era de 887 graus Fahrenheit e também houve uma pressão de 9.0 MPa registrada. Com o resultado dessas descobertas, tornou-se imediatamente evidente que Vênus carece a água e não é adequado para a habitação humana. Venera 7 e 8 serviram quase como provas dos dados de ambos. Algumas fotos com o fotômetro presente na Venera 8 estampavam uma coisa inesperada. Muito provavelmente por causa da sua calma aterrissagem em Vênus, foi possível observar que a atmosfera realmente tinha visibilidade em sua superfície, uma do tipo que era comparável à da Terra em um dia nublado. E embora fosse difícil de ver através do nublado naquela atmosfera venusiana da superfície do planeta, ainda era possível ver cerca de 1 km em qualquer direção. Os engenheiros que trabalharam nos projetos de Venera notaram nuvens em uma altura considerável no céu e perceberam que se Venera 8 chegasse num local específico, seria viável capturar fotos da superfície. Como resultado, Venera 9 fez história em 1975, quando se tornou o primeiro lander a trazer imagens da superfície de um planeta totalmente diferente da Terra. Durante 50 minutos e 11 segundos que levou para transmitir os dados, Venera 9 também mediu as concentrações de tório, potássio e urânio no material de superfície de Vênus. Esses elementos são oligoelementos na Terra, o que significa que eles são presentes em concentrações, sendo que as medições constataram que havia uma quantidade desses elementos lá, muito provavelmente equivalente às quantidades presentes em lugares como o Havaí. As versões da União Soviética que são mais reconhecidas hoje são as Veneras 9 até 12, cada um pesando cerca de 5.000 kg ou 11.000 libras. A principal razão para isso é que seus landers estavam equipados com câmeras que poderiam tirar fotos do chão imediatamente. De acordo com Venera 9, a temperatura atingiu 905 graus Fahrenheit, que é mais que o dobro de ponto de fusão do estanho. Em tais temperaturas, qualquer coisa baseada em nosso radioeletrônico convencional derreteria. O papel pegaria fogo e é provável que a sonda entrasse em contato com postas de chumbo derretido. Devido à sua ótica de grande angular, as primeiras fotografias tiradas por Venera 9 e 10 são assustadoras. Elas retratam um planeta árido e rochoso que se estende além do horizonte em imagens nítidas e deformadas esfericamente. No entanto, as imagens também capturaram as arestas de lander, revelando o design característico do soviético. E aí, o que achou das super sondas soviéticas e seu pioneirismo na exploração de Vênus? Eu acho que assim como os soviéticos estavam na frente naquele tempo, agora os americanos dominam. Se liga só, onde as sondas Voyager americanas estão chegando. É só clicar no outro vídeo que eu te vejo lá.